Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que bom. Tem alguém que respondeu sim, bem alto aí para mim, e eu ouvi, hein? E foi uma bênção ouvir isso. Sabe que essa é uma noite bem especial para mim. Parece que eu falo isso todo domingo, mas não é clichê não, viu, gente? É verdade. Toda vez que eu venho pregar, para mim é uma noite especial, porque eu crio uma expectativa enorme daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele pode fazer. Hoje à tarde eu fiz um casamento, foi tão bonito, gente. Pensa, um monte de gente chorando, estava mais parecendo um velório, tanta gente chorando, mas era um casamento. Mas estava uma benção. A dona Silvia estava linda, ela não está aqui não, né? Não veio, não aguentou. O cara está ali, dona Silvia. Estava bonita a dona Silvia, né? Eu falei, seu Zé, quer renovar os votos hoje? Ele falou assim, não, eu já faço isso todo dia. Olha só, pega essa, gente. Seu Zé renovando os votos todo dia. Amém, que bom tê-los aqui. Vamos orar? Coloca a mão assim sobre o seu coração. Fala assim comigo, Senhor, fale ao meu coração nessa noite. Que o Senhor dirija a minha vida, para que eu possa te ouvir em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos iniciando, deixa eu ligar aqui. Iniciando uma nova série de pregações. Será que foi? Foi. Uma nova série de pregações, que é essa aqui. Ué, gente. Desculpa aí, tem que dar um play aqui. Aê. Uma nova série de pregações chamada Cristo. Essa série de pregações, a gente vai fazer o mês todo, começa hoje e acaba no último domingo desse mês. E entre ele tem o quê? A Páscoa, isso aí. Então no penúltimo domingo nós teremos o culto de Páscoa com cantata, e está ficando lindo, e vai ser um culto totalmente diferente. Eu quero que você venha, esteja com a gente, vai ser uma bênção, vai ser um culto inesquecível, tenho certeza. Mas para a gente não fazer tudo na Páscoa, para falar tudo de Jesus na Páscoa e tudo o que Ele é, então nós abrimos uma série de pregações, que começa hoje. Hoje a gente vai falar da vida de Jesus, aquilo que Ele é para a gente. Talvez você não tenha tanta consciência de quem é Jesus, por que Ele existe, por que Ele nasceu. Talvez tudo que você aprendeu sobre Jesus foi para que você tivesse algo dele. Mas eu quero te mostrar que Deus tem um propósito eterno. Antes de você existir, Deus já havia preparado o nascimento de Jesus para que você fosse beneficiado com isso. E tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com aquilo que Deus fez. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Hoje eu não vou projetar, viu, gente? Então você vai ter que olhar na sua Bíblia aí. Lucas capítulo 2, versículo 8. Pronto? Encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Fala assim: naquela noite, havia alguns pastores nos campos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas novas, boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão, um exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e a paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Amém.
Essa é uma história que talvez você sempre ouve no dia 25 de dezembro, né? Ou 24 ou 23, dependendo do culto que você participa. Essa geralmente é uma história do nascimento de Jesus que a gente sempre revê a partir da Páscoa, do Natal, né? Daquilo que vai acontecer nas últimas festas. Mas eu quero te falar o quanto é importante a gente entender o nascimento de Jesus e a sua vida, a dinâmica que Deus mesmo criou para que Ele estivesse por aqui com a gente. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre esse acontecimento, sobre aquilo que Deus fez e o que tem a ver comigo, com você. Ninguém em Belém sabia que o maior acontecimento da história estava acabando de acontecer, mas o Filho de Deus não ficou sem testemunha no seu nascimento, nem sem adoradores. Algumas pessoas leem esse relato e pensam assim de Jesus, né? Coitadinho, o menininho ficou lá no frio, né? No frio, esses dias eu assisti um desenho com a minha filha, e nesse desenho a menininha pegava o menino Jesus do presépio e levava embora. Vocês já viram esse desenho? Né? A Laura assistiu umas 50 vezes, eu junto, né? E essa impressão que dá, tadinho do menininho, está lá com frio, porque a nossa concepção humana sempre pensa assim. Mas o que aconteceu naquele momento era que os anjos estavam anunciando a seguinte frase: o Salvador do mundo está aqui. Talvez aqueles pastores não tivessem tanta noção disso, mas certamente eles tinham muito mais noção do que a gente. A gente não tinha tanta, nem mesmo que a gente lê esse texto, a gente não tem tanta profundidade em saber o que significa isso. Mas para o povo de Israel era uma espera assim interminável. Era um momento assim único que estava acabando na história deles. Desde que Deus é Deus no povo de Israel, Ele prometeu liberdade para eles, e a liberdade viria através do Messias. E sabe o que é isso? Esses pastores, enquanto todo mundo estava lá nas festas, esses pastores no campo, cuidando das ovelhas, eles ouvem então essa frase e falam assim: não é possível. Aquilo que eles esperaram por gerações e gerações e gerações está começando a acontecer nesse exato momento. E eles começam a ficar assim admirados, porque é a promessa de Deus na vida deles. A gente não tem tanto isso. Quando a gente ouve dessa história de Jesus, o que mais nos toca tadinho dele, né? Nasceu lá no meio das vaquinhas, nasceu lá no meio da palha, no frio, que é uma época fria. Não, gente. Se fosse tudo isso o maior problema, Deus havia proporcionado outra maneira. Mas o que Deus estava fazendo é trazendo o seu Filho ao mundo. E o maior milagre estava começando a acontecer nesse instante. O que a gente fica entendendo é que o Filho de Deus não ficou sem testemunha no seu nascimento, nem sem adoradores. Certamente essas pessoas estavam vivendo o momento mais esperado da história. E esse é um problema para a gente. Porque quando a gente olha para Jesus e Ele não é algo que é o mais desejado da história para a gente sabe aquele presente de Natal que você fica ansioso de ganhar e você abre um pacote de meia? Aí você fica olhando o outro, é o mesmo pacote, tem o mesmo embrulho, da mesma loja, o que você pensa? É meia de novo. Não cria, sua expectativa fica lá embaixo. Algumas pessoas tratam assim Jesus também. Algumas pessoas olham para Jesus, para o acontecimento da vida dele, da vinda dele, que é o máximo daquilo que Deus está fazendo, se conectando o céu com a terra através do Filho dele. E sabe o que a gente pensa? Não é nada para mim. O nosso problema está com a nossa história. A nossa história não dizia para a gente quem Jesus seria na nossa vida, mas sim a história dos judeus. Mas quando a gente conecta com essa história, a gente começa a entender outras coisas acontecendo. A gente começa a perceber que outras pessoas também olharam lá para aquelas circunstâncias. Algumas testemunhas e adoradores não foram achados entre os grandes de Israel. Deus não esperava que os príncipes e os grandes reis fosse lá contemplar o nascimento de Jesus. Deus não havia preparado para que Jesus chegasse num grande momento, num espetáculo majestoso, mas Deus preparou um momento simples, para que somente aqueles que são simples de coração entendessem que Deus está fazendo algo. E geralmente a gente tem dificuldade com isso. Você não consegue entender quando Deus está fazendo algo, porque geralmente o que Deus faz é algo simples. Às vezes a gente espera algo assim majestoso. Algumas pessoas me procuram e falam assim: pastor,
eu quero intensificar minha vida de oração, mas Deus parece que não fala comigo. Mas esse não fala está carregado de um conceito que a pessoa tem, e eu sei que é, viu? Se é você, vem falar comigo, pensa que eu sei já, tá? Você vem falar comigo com um conceito assim, você quer falar com Deus, ele aparece na sua frente, assim, filho, estou aqui, peça, faça 3 pedidos. Não, Deus não vai fazer isso. Deus age nas coisas simples. Deus vai e coloca um desejo simples no seu coração, e esse desejo simples começa a ser trabalhado na sua vida, e coisas novas vão acontecendo. Deus, ele não precisa fazer um negócio estrondoso, ele pode fazer, mas geralmente não é assim que ele faz, a começar da vinda do seu filho na terra. Então, nada acontece dessa forma. Durante as festas do tabernáculo, então era comum esses pastores ficarem em vigília no campo, cuidando das ovelhas. Deus proporcionou então para que esses homens que estavam trabalhando contemplassem o maior milagre da história, o nascimento de Jesus. E foi desses então, humildes pastores, então, que Deus encheu o coração de fé. Esses pastores cujo coração deles ardia de esperança pelo Messias, foi esses então que Deus recebeu a maior e piedosa adoração sincera. Foi dessas pessoas simples que Deus quis que o seu filho chegasse. Foi para essas pessoas simples que Deus então preparou o maior espetáculo da história. Isso tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia fala a respeito de mim e de você. Quando o nosso coração é orgulhoso, a gente não vê Deus, a gente não sente Deus, parece que Deus não age em nada. Mas quando a nossa atitude é de humildade, a gente nas coisas mais simples começa a contemplar coisas grandiosas. Amém, gente? Eu fico pensando que talvez muitas pessoas dariam tudo para ver esse momento. Eu sou um deles. E você? Se você tivesse oportunidade de viajar numa máquina do tempo, e fosse essa data, que a gente não sabe que é, então, desculpa te frustrar, mas não foi dia 25 de dezembro, ok? Se a gente pudesse voltar na data então, e você falasse assim, olha, eu quero participar, você iria ou não? Sim ou não? Eu iria. É o momento mais aguardado da história, que Deus se conecta com o homem. A afirmação correta disso tudo que está acontecendo, no termo teológico, para a gente entender, é que o que está acontecendo é que Cristo agora, em sua plena humanidade, tem suas implicações soterológicas, ou seja, que está acontecendo e há de acontecer também. Cristo é 100% Deus e 100% homem, algo que a nossa conta nunca bate. Então aqueles que fazem conta, os matemáticos, contabilistas aqui, não tentem fazer isso. Jesus não é 200%, tá? A Bíblia fala que ele é 100% Deus, 100% homem. Não dá para explicar isso. O que a gente entende isso, na teologia, a gente entende como doutrina da união hipostática, ou seja, ele é 100% Deus, 100% homem. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Essas duas naturezas, elas não se misturam, elas não viram uma só, e elas não se dividem nunca, nem depois. Nesse exato momento, Jesus ainda tem 100% da sua forma humana, mas ele ainda é 100% Deus. E por que é importante eu entender isso? Porque se eu não entender isso, eu não vou entender que Cristo é completamente divino e totalmente humano, para sempre. Se eu não entender isso, o seu nascimento, ele é simplesmente um nascimento miraculoso, mas esse milagre não acaba aí no nascimento vindo por uma virgem. Eu estou dizendo para você que Cristo é muito mais poderoso do que a gente pode imaginar, porque nasce então 100% homem, vindo de uma mulher, que não teve relação sexual com ninguém, mas ele também é 100% Deus. E essa junção, ela nunca acontece, ela não se mistura, ele continua nesse mesmo estado. Isso significa que Deus fez um plano para que seu filho compreendesse exatamente as nossas dores e necessidades. Algumas pessoas têm a ideia de que Jesus é Deus somente, então sendo Deus ele não sente como a gente. Sendo Deus, ele não consegue compreender as frustrações do nosso coração. Sendo Deus, ele não passou as necessidades que a gente passa hoje. Sendo Jesus, pastor, mas era Jesus. Sendo Jesus, parece que ele não tinha necessidades como a gente tem hoje. É por isso que eu quero te falar, mesmo o próprio Deus se conectando com a gente na terra, ele tomou cuidado para que esse detalhe fosse preservado. O próprio Deus sente como você sente.
Sabe aquelas frustrações, angústias, necessidades? O próprio Deus permitiu com que Jesus sofresse também e sentisse também, para que a gente pudesse também se conectar com Ele, porque senão não teria sentido. Se o próprio Deus viesse para a terra, mas Ele fosse somente Deus, não faria sentido. Quer que eu te mostre isso? Eu vou te dar um exemplo. Pensa nos Vingadores. Então você tem lá você tem lá o Homem de Ferro, com toda a sua tecnologia, né? Orgulhoso que só ele, mas ele só é o Homem de Ferro porque ele tem dinheiro e tecnologia, certo? E aí você vê o Homem de Ferro vivendo todos aqueles dramas de dores que ele sente do mundo. Mas do lado dele aparece quem? Thor, o deus grego das mulheres. O deus de um outro planeta. Então, se a gente fosse bater um papo com os dois, qual deles você acha que entenderia melhor as nossas necessidades? Talvez, você poderia dizer assim, certamente a gente ia ter que apelar somente para o Homem de Ferro, porque Thor nunca entenderia a gente. Thor não conseguiria entender, ele não tem as necessidades que a gente tem. Ele é um deus da mitologia, né? Ele é um deus que está lá, segundo as mulheres é mais que isso, é um deus delas também, mas deixa para lá. Segundo, é isso. Agora, o próprio Deus, ele se conecta de maneira diferente. Ele faz com que as necessidades do homem se conectem totalmente a Jesus. Pega essa. E as nossas necessidades espirituais também se conectem totalmente a Jesus. Percebeu? Esse é Jesus. É alguém enviado por Deus para salvar o mundo das suas dores e aflições. E só Ele é poderoso para isso. Amém, gente? Mais do que isso, eu quero te mostrar. As profecias apontavam uma coisa muito interessante. Primeiro, que nasceria em Belém. É importante a gente saber que o profeta Miqueias mencionou com precisão geográfica a cidade onde o Filho de Deus nasceria. Poderia alguém saber, há 726 anos antes, naquela época, onde exatamente o Filho de Deus nasceria? Não haveria possibilidade. Mas por que isso acontece? Porque o próprio Deus fala através dos seus profetas, e os seus profetas anunciam a salvação em Cristo Jesus para o seu povo. Então o profeta Miqueias recebe de Deus esse anúncio e diz ao povo que Deus, o próprio Deus, se conectaria com eles, e muita coisa seria nova. Somente Deus poderia saber disso. Foi Ele quem, através do Espírito Santo, revelou para o profeta Miqueias 7 séculos antes. É completamente impossível que a profecia possa ter sido escrita depois de ter acontecido esses fatos. Por quê? Porque a gente sabe historicamente que o Antigo Testamento, ele tem veracidade, ele tem como ser comprovado a data histórica dele. E mais do que isso, o próprio Deus tem um prazer em fazer isso e anunciar para o seu povo a salvação para todos vocês. Então entenda uma coisa, hoje nós estamos num momento da história totalmente diferente. Nós estamos no momento da história pós-cruz, pós-ressurreição, pós-início de igreja. Nós temos nas nossas mãos todo o Antigo Testamento e também temos o escrito do Novo Testamento, as cartas dos apóstolos. Esses dois escritos juntos, então, formam tudo que a igreja precisa saber sobre o Evangelho e sobre a pessoa de Jesus. Mas eu quero te dizer, e o que acontecia antes? Antes, eles dependiam totalmente de Deus, da direção que Deus dava. Esse é um problema para a gente, sabia? Quando o povo não tinha nada onde se apegar, eles faziam aquilo que o Gustavo ensinou a gente. Eles riscavam esse, mais esse aqui no chão. Eles oravam e clamavam a Deus, e clamavam a Deus. E quando eles clamavam a Deus com tanta intensidade, Deus respondia. Deus enviava um profeta para falar, Deus fazia coisas para que eles então percebessem. Então eu quero que você entenda, o nascimento de Jesus foi previsto lá no profeta Miqueias, e mais do que isso, também a sua profecia diz de forma inconfundível que ele seria o Salvador. Então, sendo Ele, anunciando que Ele viria, sendo também um Salvador, isso começa a juntar na cabeça das pessoas que Deus está presente, e forma algo muito bonito, que a gente pode chamar de Deus conosco, o Emanuel de Isaías. Quando Isaías escreve também sobre o Emanuel, ele está dizendo, então está apontando para algo que está acontecendo, o próprio Deus está no meio do povo.
Eu quero te levar para um momento da história que você acha que vai gostar muito. Eu sempre gosto quando eu vejo isso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus se manifestava de algumas maneiras. Uma das maneiras que Deus se manifestou no meio do povo de Israel foi numa coluna de fogo. Ele então se fazia como uma coluna de fogo, esquentava o povo à noite e protegia do sol durante o dia. E aqueles homens que viviam no deserto, que era o povo de Deus, que havia saído do Egito, estavam ali diante da presença de Deus. Diversos milagres aconteciam. Ainda assim o povo, alguns deles, duvidavam de Deus. Deus abria o mar, Deus enviava codornizes, Deus enviava pão, Deus fazia jorrar água da rocha, Deus fazia um monte de coisa. Ainda assim alguns duvidavam, mas o próprio Deus estava presente em forma de coisas. No entanto, o tempo passa. Deus vai se fazendo cada vez mais visível e de forma material. Então agora as leis dadas a Moisés é colocado dentro de uma arca. E essa arca agora é simbolizada como a presença de Deus na terra. Passado o tempo, essa arca então entra dentro de um templo. Esse templo então é vigiado. As pessoas vão lá e entregam seus sacrifícios porque a presença de Deus está lá dentro do templo. E aí Jesus surge na história. Ele surge na história num novo momento. A arca ainda existia, a presença de Deus estava lá. E essa presença de Deus é destruída, é saída de lá para vir direto para os nossos corações na nossa última mensagem. Que eu vou te mostrar isso. Mas eu quero te mostrar que agora Deus não quer mais fazer presente nas coisas para que você o veja. Deus se faz presente nas pessoas. Deus se faz presente em nós. E nesse exato momento, Deus está se fazendo presente na história da humanidade. É nesse momento que Deus está se fazendo presente para que então as pessoas não olhem mais para as coisas, mas olhem para a plena manifestação de Deus na terra, que é Cristo Jesus. Então, de fato Ele seria o Salvador, não só pela promessa de Gênesis, por aquilo que se cumpre também, mas por aquilo que era plano de Deus, estar presente entre o seu povo. Seria então esse o Salvador? Sim, claro que sim. O Salvador, o Messias. Desde o primeiro livro do Antigo Testamento encontra-se promessa a respeito do Messias, o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, essa profecia foi cumprida assim que Jesus nasceu. Jesus significa o Salvador. E é importante você saber disso. É importante você saber também que a terceira profecia fala que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7. E nascer de uma virgem é uma declaração de profecia dada a todas as pessoas, todos os seres humanos. Não há nenhum que se diz Deus que nasceu de uma virgem. Você sabia disso? Não há ninguém em nenhuma religião que aponte para ele mesmo e fala que ele nasceu de uma virgem. Não há ninguém. Mais do que isso, não há ninguém que aponte que ele mesmo é o caminho. Todos os outros, em todas as outras religiões, falam assim que você deve buscar um caminho, todos os outros. Mas somente Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê? Porque em um certo momento da sua vida, assim como da minha, a gente duvida dessa existência dele miraculosa. A gente duvida que ele está presente até os dias de hoje. A gente começa a acreditar que Jesus até existiu naquele tempo lá e foi alguém bom. Mas às vezes a gente acha que ele não está mais aqui. Mas da mesma forma que Deus fez aquele milagre, ele continua deixando Jesus presente para que o milagre perpetue de geração em geração. Olha para mim um instante. Eu não sei o que você pode estar passando, mas eu tenho certeza de uma coisa: Jesus está presente. Não tem nada que ele não possa fazer, que ele não possa resolver, colocar as mãos dele. Não tem nada que ele não possa consertar, que esteja quebrado. Não tem nada que Jesus não possa melhorar. Às vezes a gente tem a sensação que a gente nem precisa dele. A gente vai vivendo a nossa vida corrida do dia a dia, a gente nem acha que precisa dele. Mas Deus, com seu infinito amor, deixou com que Jesus estivesse aqui, de maneira miraculosa, para que eu dependesse dele. E essa é a palavra. Quando você quiser ser independente, você abandona esse milagre de Jesus e passa a viver sozinho. Você se torna autossuficiente em todas as coisas. Mas quando você olha para Jesus, aquilo que ele fez, aquilo que ele é, e sabendo que ele está presente, você deve se tornar dependente dele novamente. Amém, gente?
E tudo isso, aonde que dá? O que acontece? O Messias prometido, rei de Israel, era esperado pelo seu povo, como alguém então que surgiria rodeado de status real. No entanto, não é assim que acontece. Ele não vem rodeado de status real, ele vem com humildade, para levar coisas a nós. E a primeira delas, eu preciso entender isso, e você também. Sabe por que Jesus vem de certa forma humilde para cada um de nós? Para que a gente entenda um pouco mais sobre o amor de Deus. O nascimento do rei aponta-nos para o insondável amor de Deus. O nascimento de Jesus, ele aponta para esse amor de Deus. Ele aponta para as coisas que Deus fez com os mínimos detalhes. Ele nos amou desde toda a eternidade. Deus nos amou não porque merecíamos ser amados. Ele nos amou quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos dele. Ele nos amou mesmo no sentido então filhos da ira, mesmo ainda sendo separados dele. Ele nos amou então e deu-nos seu Filho unigênito, deu-nos como oferta pelos nossos pecados. Ele se entregou para ser então sacrifício em nosso lugar. Deus deu a maior prova de amor. Eu poderia fazer como muitos pregadores fazem. Quem aqui daria seu filho por amor a outra pessoa? Eu não faria isso, então não vou nem perguntar para vocês. Mas não foi isso que Deus fez. Deus não deu o seu filhinho querido por amor. Deus tinha um plano, criar um povo que fosse o seu povo. Isso exigiria um sacrifício imenso, para a maior prova de amor ser dada por mim, para mim e para você. Isso envolveria então a morte de alguém que ele amava muito, que ele ama muito. Exigiria também uma obediência extrema de alguém que ele ama muito. E esse alguém deveria sim amá-lo de uma maneira tão forte, ao ponto de não deixar um segundo, uma falhazinha ou qualquer entrar no meio da história. Esse foi Jesus, que entrou na nossa história, porque Deus nos ama tanto e é capaz de mover o mundo por mim e por você. Você sabia disso? Você sabia que às vezes você está jogando fora a sua vida, amando coisas, desejando pessoas e não olhando para quem te ama muito, capaz de mudar o mundo por tua causa? Você sabia que às vezes você está querendo se relacionar com coisas que Deus não quer? É aquele que te ama muito, está te desejando ter para Ele, te chamar para viver para Ele, e você não entendeu isso? Uma das coisas que a gente precisa entender é que Ele se entregou para ser cuspido pelos homens, para ser pregado numa cruz como nosso substituto, e Deus permitiu isso por amor a nós. Então tem tudo a ver. O nascimento do rei aponta também para a semelhança entre a manjedoura e a cruz. O nascimento revela que há uma estreita conexão entre a manjedoura e a cruz. O Rei da Glória entrou no mundo como um Cordeiro de Deus. Ele nasceu para morrer. Jesus é nosso Cordeiro, aquele Cordeiro que morre na Páscoa. Jesus é aquele então que substitui as nossas necessidades diante de Deus, o nosso pecado, a nossa rebeldia, rebelião contra Deus. Jesus é aquele que nasce para morrer no meu lugar. Ele foi imolado em meu lugar. Seu sangue foi vertido para expiar os nossos pecados. É pela sua morte que recebemos vida. É pelo seu sacrifício que somos perdoados, remidos e reconciliados com Deus. Jesus, ele nasce para morrer por mim e por você. Não é uma morte que gera dó. Não é uma morte que gera, coitadinho, mas é uma morte que tem que gerar uma comoção intensa em nosso coração. É uma morte que tem que fazer-nos então entender que o que Deus está fazendo é dando o seu Filho para substituir aquilo que Ele já havia determinado. Todo aquele que pecar vai morrer, a minha ira será derramada contra eles. Então o próprio Jesus sofre a ira no nosso lugar. Jesus, ele existe, o nascimento dele é proposital, para que a ira de Deus caísse sobre ele e livrasse de nós. Sabe o que significa isso na prática para mim e para você? Significa que toda vez que você pecar, você deve olhar para uma cruz e saber que alguém morreu lá no seu lugar. No Antigo Testamento existia um ritual que parecia ser bem macabro, mas era muito importante para as pessoas praticarem. O ritual era então, você levava um animal para ser sacrificado.
quando chegava diante do sacerdote para sacrificar o animal, ele pedia para que você segurasse então no pescoço do animal assim, e fizesse o animal olhar no seu olho. Você olhava no olho do animal. Aquele animal então estava carregando sua culpa, você estava entregando ele para Deus. E quando você segurava, você então falava dos seus pecados naquele momento. E ele fazia você segurar, então ele pegava e cortava a garganta daquele animalzinho. Pensa o seu cachorrinho sendo morto assim. Era assim. E a pessoa olhava para aquilo lá, aquela cena horrorosa, cheia de sangue, espalhando, espirrando, aquele animal morrendo agoniado, e ele segurando, até ele parar de bater e cair no chão, e levava para dentro. Sabe por quê? Porque o sacerdote gerava nas pessoas uma comoção. Você está vendo esse animal? Ele está morrendo por causa do seu pecado. Você está vendo a oferta que você está trazendo? Ele está morrendo por causa do seu pecado. Não é como a gente imagina não, que chegava lá, eu trouxe um bezerro aí, pega aí, tchau, valeu, estou livre do meu pecado. Não. Ele fazia você olhar para aquela cena horrível, para que toda vez que você fosse pecar, você lembrasse das suas mãos cheias de sangue. Alguém morreu. E assim aconteceu lá no Éden também. Quando Adão e Eva pecam, Deus os procura e fala assim: onde vocês estão? Estamos aqui, Senhor. Mas por que vocês se esconderam? Porque nós estamos nus. E como vocês sabem, é que vocês comeram do fruto? Comemos então. Então vocês desobedeceram? Sim, desobedecemos. E a história desenrola. E sabe o que acontece? Deus vai lá e faz roupas de pele para ele. Sabe o que significa isso? Significa que no Éden, alguém teve que morrer para cobrir a vergonha do homem. Você tinha parado de pensar nisso? Algum animal morreu lá, não tinha acontecido nenhuma morte naquele instante. Mas Deus sacrifica um animal, tira a sua pele e cobre e veste o homem. Alguém paga pelo nosso pecado. Dessa mesma forma vem vindo todo o Antigo Testamento acontecendo, todo momento, em todo momento, até que chega um ponto que Deus fala assim: vamos fazer um só, de uma vez por todas. O meu filho vai morrer por aqueles que eu amo. Então quando a gente peca, você tem que ter consciência de duas coisas. Primeiro, quando você peca, você tem que olhar para aquilo que Cristo fez e se arrepender do fundo do seu coração. Segunda coisa importante, quando você peca, você tem que ter a consciência para te dar liberdade, que Cristo já te perdoou antes mesmo de você pecar. Você consegue imaginar isso? Deus entregou seu Filho, e Ele fez uma semelhança entre a manjedoura e a cruz, símbolos então simples, uma morte horrível, que todo animal tinha naquela época, que aquele lugar já simbolizava: este é o meu cordeiro, que será morto por cada um de vocês. Então quando Cristo morre, é pelos meus pecados, pelos pecados que eu nem cometi ainda, pelos pecados que eu irei cometer um dia. Deus já me perdoou através do seu Filho. Esse é Jesus. É assim que eu consigo olhar para Ele. É pela sua morte que recebemos vida. É por esse seu sacrifício que somos perdoados, remidos e reconciliados. Eu quero te falar que o nascimento do Rei revela também um caminho de volta para Deus. O nascimento do Rei abriu-nos então um caminho de volta para Deus. Ele mesmo é o caminho dos céus. Jesus se aponta então como esse caminho. Ele não fala assim: procure ser bom somente. Ele fala assim: não, procure então se arrepender e andar dos meus caminhos. Ele fala para os seus discípulos: indo pelo mundo, pregue o evangelho, ou seja, fale das boas novas de salvação para as pessoas. Batize as pessoas, ou seja, faça-os tornar parte da igreja. Faça essas pessoas então serem parte do povo que eu estou fazendo. Isso é batizar. Faça com que elas então demonstrem externamente aquilo que eu já fiz internamente nelas. E aí vocês então comecem a ensinar essas pessoas a viver tudo que eu ensinei para vocês. Jesus é aquele que nos ensina o caminho da felicidade, o caminho de volta para Deus. Por meio dele temos livre acesso ao Pai e podemos entrar confiantemente na presença daquele que está assentado no trono. Por meio de Jesus que somos reconciliados com Deus. É por meio de Jesus que recebemos vida e abundância. É por meio de Jesus que somos adotados na família de Deus. Somos feitos filhos de Deus e nos tornamos então herdeiros de Deus. É por causa de Jesus que eu faço parte da família de Deus agora. É por causa de Jesus que eu recebo os benefícios de Deus agora.
Então não tente usurpar uma coisa que não é sua. Se você não quer e não faz parte da família de Deus, se você não se vê assim, não peça nada para Deus. Não tem por que você pedir para Deus te abençoar, se você não quer nada com Ele. Mas se você quer ser parte da família dEle, entre para a família dEle, seja parte da família dEle. E então, você vai perceber o quanto Ele vai te abençoar. Mas Ele não faz isso com uma base de troca. Ele faz isso porque Ele sonda o nosso coração. Ele conhece aqui dentro. Ele sabe aquele que quer algum benefício, aquele que não quer um benefício, aquele que quer Ele mesmo. Então o próprio Deus nos dá de graça hoje a possibilidade de você ser parte da família dEle. O que você quer? Pertencer à família de Deus? Ou receber somente os seus presentes? O que você mais precisa? Que Deus te abençoe com coisas? Ou ser alguém da família dEle? O que você mais quer no seu coração? Que Deus faça um milagre na sua vida, te curando, te dando alguma coisa, abençoando sua empresa, o lugar que você trabalha, ou ser parte da família dEle? Ele escolheu que você fosse parte da família dEle. Ele não escolheu te dar coisas, Ele escolheu colocar você dentro da família dEle. Ele escolheu que você pode morar com Ele, ser aquilo que Ele sempre quis, uma família grande e feliz. Ele escolheu que você fosse então semelhante a Jesus em todos os aspectos. Ele escolheu que você fosse uma pessoa perfeitamente feliz. O nascimento do Rei abre caminho então para uma festa da vida e da salvação. A vinda do Rei Jesus abre esse caminho. O nascimento do Rei é a festa da vida e da salvação. Precisamos resgatar o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. O sentido do nascimento de Jesus é uma festa, onde todos nós podemos participar. A vida de Jesus então promove essa festa. Precisamos desenvolver então esse nascimento como um verdadeiro então lugar, um momento em que o dono da festa é exaltado. E mais do que isso, precisamos então, assim como os magos do Oriente, ir até Jesus para o adorá-lo, depositando aos seus pés os nossos melhores tesouros, para que Ele então se sinta digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu não estou falando de dinheiro, porque o seu maior tesouro não é o quanto você tem no bolso, nem quanto você tem na conta bancária. O seu maior tesouro é o que você tem dentro do seu coração. O seu maior tesouro é a sua vida, e para aquilo que você dá a sua vida. O maior tesouro que você tem é o que Deus mais quer. Entregue o seu coração. Jesus nasceu para que você entregasse o seu coração a Deus, para que Deus tornasse totalmente possível o sacrifício dele, de Jesus, para que você e eu fôssemos agora parte da família de Deus. Eu quero ser parte da família de Deus. E eu fico imensamente feliz e emocionado em saber que quem deu o primeiro passo foi Deus. Eu fico imensamente feliz em saber que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, antes de que nada existisse. Ele já me conhecia. E um momento da história Ele saberia que eu estaria aqui. Então Ele colocou o seu Filho para sofrer, para pagar pela ira que seria derramado sobre mim. E então Ele fala assim: filho meu, dá-me o seu coração, o que você tem de mais precioso, e caminhe comigo. Mas Deus, o que eu preciso fazer? Nada, eu já fiz tudo por você. Você não precisa fazer mais nada. Algumas pessoas me perguntam: pastor, quanto custa para seguir a Deus? Nada, mas ao mesmo tempo tudo. Deus não quer nada que você dê a Ele como troca, mas Deus quer que você dê tudo a Ele, para que você necessite dEle, e que você seja uma bênção. Quero convidar você a orar comigo. Somente você, que quer dar assim o seu coração a Jesus, que quer fazer um voto com Ele, que entendeu o propósito desse nascimento, que entendeu porque Ele está aqui. Eu quero convidar você e toda a igreja a ficar de pé e a orar comigo. Feche seus olhos um instante.